Olá pessoal, tudo bem? Parece que finalmente o óbvio precisou ser carimbado pelo Senado Federal para que parássemos de tratar o ódio como se fosse apenas uma opinião exótica de mesa de bar. Estamos em março de 2026 e nesta semana o Senado aprovou por unanimidade de 67 votos a 0 o projeto de lei 896 de 2023. O texto é curto e grosso. Ele enfia a misoginia dentro da lei de racismo, a Lei 7.716 de 1989. A partir de agora, se você exteriorizar ódio, desprezo ou aversão às mulheres, você não estará apenas sendo um sujeito desagradável, mas você estará cometendo um crime que pode te render de 2 a 5 anos de reclusão. O ódio deixou de ser um ativo livre no mercado das redes sociais. É fascinante e, ao mesmo tempo, irritante observar como uma decisão unânime no Senado ela é recebida com gritos de mordaça e aberração por quem deveria estar zelando pelo bem-estar da população. E aí eu estou falando do deputado Nicolas Ferreira, que parece ter feito da provocação um modelo de negócio altamente rentável. O deputado ele correu para as redes sociais para classificar a lei como inacreditável e prometeu trabalhar para derrubar o texto na Câmara. A ironia é fina. Um parlamentar eleito para representar o povo se sente confortável em se levantar contra uma lei que tenta impedir que metade desse povo seja caçado como bicho. Caso caçada, né? Não estamos falando de um debate aqui sobre liberdade de expressão. Essa história de liberdade de expressão para a extrema-direita é maravilhosa, né? Ela serve para você fazer absolutamente tudo. Afinal de contas, qualquer coisa é considerada liberdade de expressão, inclusive como forma de agressão física e psicológica. Mas aí, vamos utilizar esse termo de liberdade de expressão em termos filosóficos clássicos, tá? Para facilitar um pouco. A gente está falando aqui da defesa sistemática do direito de desumanizar, que é um absurdo, né? Então, vamos falar assim, vamos falar na realidade, né, que o comportamento do Nicolas Ferreira, as pessoas precisam parar de ser ingênuas, e isso não é mais um erro de sistema. Aí ele falou porque ele é assim, não, ele não falou, ele é dessa forma, ele pensa exatamente disso. E ele usa essas estratégias como negócio. Está rendendo, está dando sucesso, vou continuar fazendo, né? Então, esse sistema ele funciona exatamente como foi desenhado. E aí, lembram do episódio em que ele aparece com uma peruca loira no Dia Internacional da Mulher em 2023? Muito bem. Ali, ele não estava apenas fazendo uma piada de mau gosto, como sugeriu a Procuradoria-Geral da República ao pedir o arquivamento do caso. Ele estava performando, atuando com uma técnica de controle social. Ao se denominar deputada Nicole, ele tentou ridicularizar a própria existência de mulheres trans e a luta histórica das mulheres por espaço público. Ele disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Outros políticos pelo Brasil afora, eles vêm cometendo o mesmo tipo de crime, né? Usando peruca para falar, inclusive ontem um deputado fez a mesma coisa, outros se pintam de preto, blackface, enfim, é uma coisa vergonhosa, mas que parece ser alastrado, né? Porque isso rende, né? Rende likes, rende compartilhamentos, parece que as pessoas estão ficando loucas, né? Você lucra com o ódio, você lucra com a violência. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí vejam, o que ele faz, o Nicolas Ferreira e outros políticos, não é opinião. E isso a gente precisa parar de pensar dessa forma. E aceitar isso, que é pior. Na realidade, isso é um combustível para a necropolítica. Porque enquanto o deputado ganha visualizações, esse é o negócio, e o vídeo dele, por exemplo, criticando as regras do Pix, que foi uma barbaridade sem fim, porque foi uma mentira atrás da outra, né? Mas que no final funcionou. 5 milhões de visualizações, o governo teve que voltar atrás, enfim, essa técnica que ele usa não é nova, tá? E ele usa com muita propriedade e consegue conquistar as coisas porque, assim, a sociedade então, mudou um pouco a forma de ver o que é errado. O que é errado passou a ser relativo. Não, você
Veja bem, você colocar um vídeo, postar um vídeo com 5 milhões de visualizações só com mentiras, isso não pode ser considerado normal. Isso não pode ser aceito pela sociedade, que aceita com uma transigência absurda. Afinal de contas, ele tem direito de falar porque ele é um deputado. Essa é uma outra discussão. O deputado não tem direito de falar o que ele bem entende, porque há coisas que ele pode falar que são crimes. E aí foge da questão da imunidade parlamentar. E aí, voltando, a gente volta aqui para 2025. Então, o Brasil, por exemplo, e aí vou começar a mostrar alguns dados, registrou 1.568 feminicídios. Presta atenção, 1.568 feminicídios em 2025. Vejam, são basicamente 5 mulheres por dia. A gente deveria até parar de discutir esse tipo de coisa, porque os dados são tão absurdos, são tão alarmantes, que na prática o próprio dado justifica qualquer lei anti-misoginia. Mas, para muita gente, isso não. Afinal de contas, Nicolas Ferreira e uma meia dúzia de deputados lucram com isso. E eles querem continuar com um bem bom. O problema são as outras pessoas da sociedade aceitarem isso. Eu vejo mulheres, que batem palma para Nicolas Ferreira. Ué, como é que pode? Isso virou uma loucura. Vamos lá. Então, esse número de feminicídios é o maior número desde que o crime foi tipificado em 2015. A gente está falando de 4 a 5 mortes, repetindo, por dia. E simplesmente por elas serem mulheres. A taxa saltou para 1,43 mortes a cada 100 mil mulheres, que é um aumento de 5% em relação a 2024, e vem aumentando. Por que vem aumentando? Porque as pessoas se sentem confortáveis para falar esse tipo de coisa, usar esse tipo de discurso a favor da misoginia. Porque a partir do momento que você trava ações para acabar com isso, você está contribuindo para o crime. E parece que o Nicolas estar envolvido com umas tantas coisas, que é difícil de imaginar que ele não tenha rabo preso com muita gente. Vamos imaginar assim, ele chamou essa lei de mordaça. Aí fica muito difícil de entender como um deputado chama uma lei anti-misoginia, no caso, ou termo que vocês possam usar, como uma lei ruim, uma lei que bloqueia a liberdade de expressão. Afinal de contas, qual é a liberdade de expressão que o nosso querido Nicolas Ferreira quer? É a liberdade de expressão de você violentar outras pessoas do jeito que você bem entender? Essa é a liberdade de expressão, na minha opinião, que a extrema-direita quer. E não é, como eu pude postar em vários vídeos, isso não é coisa do Brasil. Isso é uma técnica utilizada, uma estratégia política utilizada. Deixem de ser ingênuos. Muitas vezes aquele próprio deputado nem acredita naquilo, mas ele faz aquilo porque isso dá certo. É simples, fácil de entender. Muito bem. Então, enquanto o cara fala que é mordaça, o sangue de mulheres continua escorrendo no chão de muitas e muitas casas no país. Vou dar um exemplo da senadora Soraya Tronic. Ela foi precisa ao dizer que esse ódio ele não é abstrato. Veja, essa senadora nem é de direita, nem é de esquerda. Vamos deixar bem claro, tá? Então vamos voltar. Então ele diz que o ódio não é abstrato, ele é estruturado e ceifa vidas todos os dias. Os dados estão aí, são 4 a 5 mulheres todos os dias. E o detalhe mais cruel, quase 9 em cada 10 mulheres assassinadas em 2025 não tinham medida protetiva ativa. Continua piorando. O Estado ele falha na ponta, mas a semente dessa falha é plantada aqui em cima, num discurso que normaliza essa agressão. O Brasil é um cemitério a céu aberto para a diversidade. E se para mulheres cisgênero a situação é de guerra, certo? Para a população trans, o cenário é de extermínio deliberado. O dossiê da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, registrou 80 assassinatos de pessoas trans em 2025. 80.
Alguém pode olhar para a queda de 34% em relação aos 122 casos em 2024 e achar que estamos melhorando. Não, não se engana. A própria ANTRA alerta que isso é resultado de uma necropolítica de invisibilização. O Estado parou de produzir dados oficiais, as redes sociais censuram denúncias e o medo passa a silenciar as vítimas. Está acontecendo isso com toda clareza. O Brasil segue pelo 18º ano seguido no topo do ranking mundial de assassinatos de travestis e transexuais. Então, lembre-se do dado de feminicídio, agora lembre-se do dado, né, de assassinatos de trans e travestis. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Né? E a gente continua discutindo isso. As pessoas continuam matando as mulheres, trans, travestis, e continua nisso, por causa da tal da liberdade de expressão que serve a somente um grupo de pessoas. E aí, né, os trouxas que estão aqui na sociedade acreditam nisso como por causa da ideologia e seguem como gado esse tipo de absurdo. Porque não é possível você concordar com morte de mulheres. Quem que deu essa permissão para os homens matarem as mulheres do jeito que elas quiserem? Ninguém deu. Deus não deu. Podem procurar na Bíblia. Procure aí. Você que é conservador, procura na Bíblia para saber se tem algum lugar na Bíblia que Deus, Jesus ou qualquer personagem da Bíblia tenha dito, pode matar a mulher à vontade. Fique sossegado. Né? Não tem problema nenhum. Afinal de contas, o que é importante é a gente falar o que quiser. Continuando com os dados, em 2025 foram 257 mortes violentas documentadas pelo grupo gay da Bahia. A maioria das vítimas são homens gays, somando 156 casos, seguidos por mulheres trans e travestis, que eu já comentei. Mas o dado que realmente machuca é que uma mulher trans tem um risco 19 vezes maior de ser assassinada do que gays e lésbicas. É a misoginia em sua forma mais pura e letal. Aí você me pergunta, por que esse ódio explodiu agora? Não é de agora, viu? Vamos deixar claro. Mas piorou muito nos últimos anos, principalmente com as redes sociais. A sociologia digital tem uma explicação bem menos romântica que o embate de ideias. Estamos vivendo o efeito rebote de uma virada social profunda. Pela primeira vez na história, no final de 2024, o percentual de lares chefiados por mulheres superou de homens no Brasil, atingindo 51,7%. Então, mais mulheres chefiam os lares do que os homens. Então, conservador, afinal de contas, a família tradicional ela tem um percentual menor do que a família tradicional. Sem contar que, além disso, ainda temos lares que são chefiados por casais gays e assim por diante. Então, meu amigo, afinal de contas, quem é a família tradicional? Vamos respeitar as pessoas. Se você tem um casal de homossexuais que constitui uma família, respeite. Se você tem uma família que é uma mulher com seus filhos, respeite. Agora, você tem uma família tradicional, mãe, pai, filhos, que bom, que ótimo, isso é fantástico. Respeita, é só respeitar. A diversidade não custa nada. Né? Criar ódio por causa da diversidade me parece uma coisa mais estúpida do planeta. Afinal de contas, se todo mundo pensar da mesma forma, o mundo não vai para frente. Agora eu vou colocar outro dado aqui. São mais de 41 milhões de domicílios onde a mulher é a referência financeira. A autonomia feminina quebrou, né, aquele brinquedinho favorito do patriarcado, né, que é a dependência econômica. Esse deslocamento gera o que a pesquisadora Manuela Miklos chama de masculinidade tóxica desnorteada. O que seria isso? Homens que perderam o status de provedores absolutos e agora buscam nos algoritmos uma compensação para o seu ego ferido. Vitimismo masculino, isso. Eles se refugiam na machosfera, um ecossistema digital que transformou o desprezo pelas mulheres em um negócio multimilionário. O relatório NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro mapeou 137 canais no YouTube dedicados a ensinar
técnicas de manipulação e sedução, ou simplesmente a atacar mães solos e mulheres acima de 30 anos. Vou repetir. 137 canais no YouTube dedicados a ensinar técnicas de manipulação e sedução, tá? Ou simplesmente atacar mãe solo e mulheres acima de 30 anos. É muito dado, né, gente? Não é possível a gente ficar batendo cabeça o tempo todo contra esses dados. Será que esses dados são produzidos só por gente da esquerda? Será que os esquerdopatas, os comunistas, estão inflamando os dados só para nos perseguir? Poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Pois é, e as redes sociais? Bom, as redes sociais, vamos falar aí, Instagram, YouTube, X, TikTok, elas adoram isso. E adoram por quê? Porque está louco. Porque o ódio, ele gera engajamento, como já pude explicar, e engajamento vende anúncios. 80% desses canais misóginos são monetizados. Dá para entender? É fácil de entender. Você tem lucro, então você vai radicalizando o máximo possível para cada vez ter mais pessoas te seguindo. Eles lucram com anúncios, superchats e doações, além de venderem mentorias que custam até R$1.000 por hora. Puxa vida, eu vou começar a vender mentoria também, isso dá dinheiro, né? É a economia da atenção alimentando a cultura do estupro e da violência doméstica. 90% dos canais identificados em 2024 continuavam ativos em 2026. Então isso dá lucro. É bom para o cara, né? Para os donos é bom. Para a sociedade é uma desgraça. Isso cresce, né? Essa base de inscritos, ela cresce, e cresceu no caso, nesses 2 anos, em torno de 18%. A moderação da plataforma é, para dizer o mínimo, ineficaz quando o conteúdo é lucrativo. Mas quando eu posto um conteúdo educativo e cito o nome de um político, aí não. Aí eu não posso empurrar esses conteúdos. Não posso fazer propaganda de jeito nenhum. Por quê? Porque eu firo as normas de eleições do Google. Falou o nome Trump, falou o nome Lula, falou o nome Milley, acabou. Não vai para frente. Por quê? Escreveu extrema-direita, esse vídeo, por exemplo, não vai ser empurrado. Vocês entendem por que as coisas estão dessa forma? Porque um vídeo que explica por que as coisas estão se corroendo, esse não vai para frente. Mas se colocar esse tipo de coisa e der lucro para a plataforma, ela empurra. É bom para ela, dá lucro. Esse algoritmo, ele é um novo arquiteto da misoginia. E é aqui que a ética da tecnologia e a política se fundem de forma perversa. Quando parlamentares como Nicolas Ferreira... falei Nicolas Ferreira, meu vídeo não vai poder ir para frente. Pode que vai ter uns 200 visualizações ali lá. Então, quando parlamentares como Nicolas Ferreira usam a tribuna para atacar mulheres trans, eles não estão apenas falando para os seus pares. Eles estão gerando cortes para as plataformas. Presta atenção. Uma coisa muito legal. Vocês vão passar um tempo agradável, muito bacana. Peguem os cortes, por exemplo, da CPMI e do INSS. O que o cara fala? Vem lá, o deputado pega e fala as maiores barbaridades do planeta. Tem sempre uma pessoa filmando o que ele está falando. Aí o que acontece? Quando a pessoa a quem ele fez a pergunta vai responder, o cara já está assim, ó, olhando para o lado, olhando para cima, quando não sai da sala. Porque ele não está nem aí com a resposta. Ele está só preocupado em fazer, né, tirar aquele cortinho dele, fazer aquela gravação para colocar na rede social dele. E quanto mais bobagem, mais radical for a pergunta, melhor para ele. Então eles não estão preocupados com o trabalho que eles fazem na CPI, eles estão preocupados só com os cortes. Nosso amigo Nicolas Ferreira, tem alguns de vocês, não meu, usam a tribuna para atacar mulheres trans. No caso, eles validam o discurso do coach de masculinidade, que por sua vez radicaliza o jovem de 16 anos que passa o dia no YouTube. O algoritmo não, já disse isso várias vezes aqui, não é neutro. Ele funciona como um acelerador ideológico que empurra meninos para dentro de um buraco de coelho, onde a mulher é o inimigo a ser controlado ou eliminado. A Lei 896 de 2025, ela tenta colocar um freio nessa engrenagem.
Ao equiparar a misoginia ao racismo, o Estado reconhece que essa discriminação é estrutural e coletiva. Portanto, não é apenas, né, uma briguinha de casal que acabou mal. Não. É todo um sistema de opressão que precisa de uma resposta penal severa, com penas de até 5 anos. Portanto, Nicolas Ferreira e seus aliados afirmam que isso atenta contra a presunção de inocência e coloca o homem como cidadão de segunda classe. Isso é uma mentira daquelas mais deslavadas do mundo, certo? A lei, ela não ataca os homens. Essa lei, ela ataca criminosos. Essa lei ataca criminosos que usam o gênero como justificativa para a violência. A resistência ferrenha de figuras como Bia Kicis e Mário Frias, que chamam a lei de mordaça ideológica, é o grito de quem sabe que o tempo da impunidade digital está chegando ao fim. Pelo menos a gente vai torcendo para isso. Acho pouco provável, mas continuo torcendo. A imunidade parlamentar, ela prevista no artigo 53 da Constituição, nunca foi e nunca será um salvo-conduto para cometer crimes de ódio. A Justiça do Distrito Federal já deu recado ao condenar Nicolas a pagar R$200 mil por dano moral coletivo após o episódio da peruca. Para ele. Alguém vai pagar para ele também? Então, tudo bem. Essa imunidade, ela não pode ser um cheque em branco, deixando bem claro isso. A realidade é que a misoginia exacerbada nos últimos anos é o sintoma de uma sociedade que se recusa a aceitar que as mulheres agora ocupam a cabeceira da mesa. Boa parte dos lares. Elas ganham 32% menos do que os homens, ocupando as mesmas funções. Sofrem com a jornada tripla e ainda são as maiores vítimas da insegurança alimentar. Mas elas não estão em silêncio. E o ódio que vemos nas telas e nas tribunas é o desespero de um patriarcado que percebeu que a sua hegemonia está com os dias contados. A violência simbólica de hoje é o feminicídio de amanhã. E se não tratarmos a misoginia como um veneno social que ela é, como pode dizer, por exemplo, Antônio Gutierrez, da ONU, continuaremos contando corpos em nome de uma falsa liberdade. Estou repetindo isso várias vezes para ver que vocês entendam isso. O combate ao feminicídio zero e à transfobia exige que as plataformas digitais assumam um dever de cuidado real, e que parlamentares parem de usar o ódio como palanque eleitoral. Pois é, Chegamos ao ponto onde proteger a vida das mulheres virou motivo de polêmica legislativa. Mas os números que eu já pude citar aqui, muitos, eles não mentem. E se você acha que uma lei que pune quem odeia mulheres é uma ameaça para você, talvez o problema não seja a lei, seja você. Tá? Talvez seja exatamente o que você anda sentindo e propagando. Aqui está um nó central. Aqui. A tecnologia ela não criou a misoginia, mas deu a ela uma infraestrutura de escala industrial. A Lei 896/2025 é o primeiro passo para desmontar esse mercado de desprezo. Agora, resta saber se a Câmara dos Deputados terá a mesma coragem civilizatória do Senado, ou se vai se curvar ao espetáculo das perucas de plantão. Aí virou até uma festa, Agora todo mundo resolveu usar peruca. Para terminar, o que mais precisa acontecer para que a gente entenda que odiar não é um direito? Gostou do conteúdo? Por favor, deixe seu like, para que esse conteúdo possa ser compartilhado para mais pessoas. Inscreva-se no canal se você achar adequado e vejo-os em breve.